mais uma vez. Hoje, quinto domingo, 30 de maio, estamos aqui na Escola de Jesus Cristo, tentando climatizar, transmitir um pouco do nosso tempo. Isso é um aspecto importante, mas dentro da nossa realidade atual não é essencial. Uma coisa é essencial, que nós formemos sempre nos horários das exposições, que nós formemos uma comunhão, que formemos uma rede de pensamentos e sentimentos. Isso é absolutamente essencial. Não estou aqui de modo algum condenando os que assistem depois, mas eu estou falando das excelências de se participar. Vou fazer uma coisinha aqui. Das excelências de se participar sempre no horário. Um dia nós estaremos desencarnados. E onde nós estivermos, as nossas reuniões serão por comunhão de pensamentos e sentimentos. Então, se nós almejamos pertencer um dia a essa comunidade espiritual, já estamos aqui exercitando essa comunhão usando tecnologia humana. Mas dia virá que nós usaremos só as sublimes tecnologias divinas. Eu venho fazendo um estudo bem singelo das bem-aventuranças no horário das 10 horas. E como hoje é quinto domingo, a nossa aula é um tema livre, eu achei por bem fazer hoje, nessa aula, um estudo de uma bem-aventurança das mais intrigantes, porque ela tem em si elementos de amor ao próximo e elementos de indignação. Trata-se da bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão sua fome e sua sede saciadas, serão saciados. Eu iniciaria essa aula falando sobre a fome e a sede no tempo de Jesus. Duas categorias que faziam parte da vida do homem comum numa nação subjugada ao Império Romano. A fome, porque a grande parte da população era formada de pobres e os pobres nem sempre tinham o que comer. Aliás, no livro A Vida Diária no Tempo de Jesus, muito bom, livro que faz parte da biblioteca de papai, e que Celcinho e eu, nós temos acesso. Mamãe, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Sobre a alimentação,
ali diz que o ser humano comum, o judeu comum, pobre, simplório, pastor, cuidador, lavrador ou outra profissão humilde qualquer, ele só se alimentava uma vez ao dia, no meio do dia. Ele ficava em jejum até esse horário, e nesse horário, em geral, comia pão com azeite e um pouco de vinho, quem tivesse acesso. Suco de uva, né? Não havia fermentação alcoólica, quase. Outros tinham acesso a um peixe, podiam também, principalmente nas zonas costeiras, tinham acesso a um peixe, mas a alimentação sempre foi muito frugal, muito frugal. E outros não tinham acesso a nada, passavam dias sem comer. A fome, ela é caracterizada biologicamente como um período, como um processo de autofagia. Autofagia são células se alimentando de outras células, porque depois da fome corporal existe a fome celular. E na fome celular, elas fazem esse processo de autofagia, elas se alimentam de outras células, né? E esse processo, ele é sentido pelo dono do corpo como um processo doloroso, como um processo de angústia, como um processo de aflição intensa. E a fome pode perdurar, digamos, muitos relatos de 30 dias sem comer absolutamente nada, apenas beber. Então, jejuns prolongados de 30 dias são relatados. Existe relato de tempo maior, com sobrevivência, em pessoas que ficaram debaixo de escombros com acesso à água, que conseguiram ficar até 50 dias e sobreviver. Mas digamos que o prazo de 30 dias seria um prazo razoável para grande parte das pessoas que não tenham outras doenças físicas, sobreviver. A sede já é um pouco mais complexa, porque a desidratação provocada pela transpiração, pela urina e por outras excreções, se não houver aporte novo, hídrico, de água, nenhum ser humano consegue ficar mais de 3 dias sem beber água. Então, essas duas categorias, fome e sede, são necessidades corporais pelas quais grande parte dos seres humanos lutam a sua vida inteira. O direito a alimentar-se. A fome é um flagelo da humanidade. A falta de acesso à água potável é um outro flagelo da humanidade. Não deveria haver fome num mundo com o avanço tecnológico e científico e político e social esse mundo em que nós vivemos. Governos e grandes empresários e grandes empresas deveriam se corresponsabilizar para extinguir de forma absoluta a fome no mundo.
todo o mundo. Isso é uma questão de sobrevivência para todos, porque o egoísmo obscurece a razão. E quando governos impiedosos permitem que o povo passe fome, eles mal sabem que eles estão fazendo contra eles mesmos. E a fome, as fomes e as sedes, elas também se modificam, porque nós não somos apenas corpo, nós somos uma alma, nós somos um espírito, e muitas fomes se sucedem, porque não basta alimentar o corpo, é preciso outras alimentações, é preciso outras provisões, são necessárias diversificadas formas de alimentar o nosso todo, físico, psíquico, moral, mental e espiritual. É preciso que haja um contexto favorável a que não haja fome e sede de nenhuma espécie. E é nisso que nós vamos nos deter aqui nesta manhã, na fome e sede de justiça. Eu dissera há pouco que esta bem-aventurança é das mais complexas, porque ela tem em si mesma a genética da bondade, da simpatia e da empatia, como também tem a genética da indignação, e que em algum momento pode parecer contraditório, mas não é. Antes de adentrar especificamente na fome e sede de justiça, é preciso que entendamos que as bem-aventuranças, elas formam um corpo, elas são um organismo espiritual, composto de 9 itens, e nós vimos: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E não é possível que tenhamos fome e sede de justiça se anteriormente não tenhamos sido pobres em espírito. São condições chamadas sine qua non, ou sem as quais não se pode ser um sedento e faminto de justiça, ser inicialmente humilde, ter alcançar essa maravilha que é aprender a ser humilde, sem que se haja chorado de arrependimento por suas próprias culpas,
sem esse choro de libertação do nosso passado culposo e doloso, nós não poderemos jamais sermos alguém faminto e sedento de justiça. E, por fim, se nós não alcançamos a paz, a mansidão de espírito, evidentemente nós seremos alguém sedento e faminto de justiça, com deficiências tão grandes que podem fazer hipertrofiar a indignação sem a contrapartida do amor. Então, o desenvolvimento de aspectos da bem-aventurança, de fases da bem-aventurança, que não hajam obedecido a esse padrão, a essa sequência razoável que foi proposta pelo próprio Cristo, formando uma cadeia uma rede com elos que não podem se romper. E a gente pode tentar ver também entre fome e sede uma gradação, porque quem tem fome de justiça, tem fome de justiça social, tem fome de justiça moral, tem fome da justiça divina, almeja a justiça divina. E é amigo das causas, incomoda-se com as injustiças, apoia e expõe-se publicamente pela justiça, juntando-se aos que denunciam as injustiças do mundo. Então, o sedento e o faminto de justiça, ele chega a ponto de unir-se aos que denunciam as causas, as situações de injustiça do mundo. Mas o sedento, que sofre muito mais rápido do que o faminto, ele vai mais longe, ele já é um militante, ele já é um ativista de causas da justiça, ele entra em processos de luta, por isso que ele precisa ser manso, para que essas lutas não sejam lutas fratricidas. E nós temos que perceber que a beatitude, a bênção, não é para os justos. Jesus não disse bem-aventurados os justos, mas os que têm fome e sede de justiça, porque ser justo é uma qualidade individual, é pessoal, né? No Evangelho há referência a vários justos. José, o pai de Jesus, era um justo. No Antigo Testamento nós temos vários justos: Jó, Abraão, Moisés. Moisés tinha um senso de justiça enorme. Ele achava uma incoerência os judeus serem submissos no Egito. Então ele lutou pela liberdade do povo judeu. Não derramou, não provocou luta fratricida, mas rogou de Deus as pragas para que Faraó cedesse a sua dureza de coração e concedesse a libertação dos judeus, do povo hebreu. Então Moisés era faminto e sedento de justiça. Ele arriscou sua vida, impondo ao Egito situações dramáticas, como gafanhotos,
perda das fontes hídricas com a contaminação do Nilo, perdas de rebanhos, fome, sede. Então ele fez com que os egípcios também tivessem fome e sede, para que eles pudessem diminuir a força e a crueza de sua impiedade. Mas assim como ser justo é uma qualidade pessoal, ter fome e sede de justiça é um relacionamento, não é uma virtude intimista, é uma virtude relacional, é uma virtude que nos coloca em interação com o outro e com o meio, e nos coloca em interação com Deus, porque Deus vê o nosso coração. Então aqui a proposição, a declaração de Jesus: bem-aventurados, felizes, abençoados os que têm fome e sede de justiça. Vê fome e sede da justiça dentro da noção de justiça de alguém que seja humilde, que haja chorado de arrependimento e que tenha atingido a mansidão e a paz de espírito. Então, completando esses 3 ciclos e atingindo esse nível de fome e sede de justiça, jamais as estratégias serão estratégias de luta fratricida ou estratégias denominadas por Maquiavel como os fins justificam os meios. Ou seja, para se atingir a justiça, pode-se roubar e pode-se matar. Então, o fim maior justifica um meio que à primeira vista pode ser ruim, mas que em sua resultante ele é bom. Então, para que se atingir uma sociedade mais justa, é possível uma guerra fratricida entre os opostos. Isso não está corroborado pela bem-aventurança, ou é parcialmente, porque o indivíduo que admite a luta fratricida, admite a luta pela justiça através da violência, ele está parcialmente bem-aventurado, porque ele não tem as 3 bem-aventuranças anteriores. Porque para lutar contra um irmão, não existe humildade que nos faça lutar. Não existe ninguém que haja chorado de verdadeiro arrependimento que queira lutar. E por fim, é impossível um manso entrar em situação de luta com o outro. Então, para que a fome e sede de justiça seja legítima, ela não pode acontecer sem esses 3 itens, porque a fome e sede de justiça é a compreensão da lei de sociedade que está no Livro dos Espíritos, é a compreensão de que nós somos uma humanidade e que essa humanidade é um corpo, que essa humanidade é um conjunto integrado
e que esse conjunto integrado não pode ter partes dele sofrendo injustiça, porque senão ele fica disforme e ele adoece, o todo adoece. Então nossa sociedade está doente porque existe fome, nossa sociedade está doente porque não existe acesso à água potável para todos, nossa sociedade está doente porque não existe o pleno emprego, nossa sociedade está doente porque não existe acesso à moradia para todos, nossa sociedade está doente porque não existe acesso à seguridade social para todos, não existe acesso aos meios de justiça, de adquirir a justiça, a nossa defesa, porque nós somos muito bons quando nós sentimos a justiça como a aplicação de um código penal, mas não somos bons quando nós admitimos a justiça como justiça das garantias do ser humano. Então a justiça das garantias individuais e sociais de todos, de cada um como indivíduo e cada um como grupo étnico, cultural, racial, religioso, a garantia desses grupos, o direito à existência e à manifestação desses grupos é justiça. Então, uma nação, um país que não garante os direitos, ele é falho quando ele aplica a lei penal, a justiça penal, porque quem não garante os direitos não pode exigir de todos a mesma coisa. Então, justiça tem esses dois lados. É aquela imagem da estátua de Abraham Lincoln, uma mão fechada e uma mão aberta. Aqui são os direitos, as garantias, a liberdade os direitos individuais de todos. E aqui a proteção para que esses direitos individuais não firam os direitos e as liberdades de outras pessoas ou grupos. Porque a exploração do homem pelo homem, que era vista na escravidão, que é vista hoje nos sistemas de governo, de sistemas econômicos que oprimem, que usam técnicas de exploração do trabalho humano, são injustos. E nós não se conformar, não vos conformeis com o vosso mundo, não se conformar com isso, indignar-se contra isso, desde que nós não assumamos padrões de luta baixos, que usam a violência, que usem a falta de amor, denunciar, como Jesus denunciou. Jesus denunciou a classe sacerdotal, que era uma classe empresarial e uma classe que se unia aos romanos. Tem uma história muito interessante de Ben-Hur. Recentemente foi lançado até um filme, uma nova versão do filme Ben-Hur. Quem não viu, assista, porque é uma história contemporânea a Jesus, a vinda de Jesus ao mundo. E uma certa situação na família de Ben-Hur, que era uma família rica, que estava
em primazia política e econômica naquela cidade, que tinha bom relacionamento com a classe dominante, com a classe sacerdotal dominante, com os juízes, com os prefeitos, com os governadores e com os romanos, eles abrigaram um jovem que tinha fome e sede de justiça, mas usava violência. Ben-Hur tinha fome e sede de justiça, mas ele não usava violência. E esse jovem atacou a comitiva romana que estava passando pela cidade, jogando uma pedra, e atingiu uma pessoa. E eles viram de onde veio a pedra, era a casa de Ben-Hur. Eles entraram lá e prenderam todos. Quando o pai de Ben-Hur viu aqueles romanos entrando na casa, ele disse: nós somos favoráveis a Roma, nós estamos com vocês. Olha que servilismo. Nós vimos isso na Alemanha nazista também. Muitos religiosos se associaram à política criminosa, genocida de Adolf Hitler. Nós vemos isso hoje, muitas pessoas religiosas apoiando atitudes genocidas, cruéis. A história se repete. A história se repete. O pai sempre dizia isso. Como professor de história, ele sempre dizia: a história se repete. Não estou aqui advogando causas de militância cruenta, violenta, mas admitindo que esses estão tentando entrar parcialmente nessa bem-aventurança, sem haver completado as séries anteriores. E aí fica um faminto e sedento de justiça deficitário. E muitas que lutam pela justiça com o senso de justiça ilegítimo, eles podem lutar para a formação de uma outra injustiça em outro patamar. Então, muitas pessoas que lutam pela justiça, pelo ódio, pela violência, elas acabam instalando um outro estado de injustiça, que ele precisa da dureza, da violência, da insensibilidade e da crueldade para se manter, senão ele vai ser derrubado também. E o que é justiça? Nós vamos tentar interpretar o que quis Jesus dizer em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o fundamento da justiça no nosso coração e no mundo, para que nós tenhamos clareza do senso de justiça, é fundamental. E disse também no capítulo 5, versículo 20 de Mateus também: porque se o vosso senso de justiça não exceder o senso de justiça dos fariseus hipócritas, de modo algum herdareis o reino dos céus. Então nós precisamos desenvolver um senso. O que é senso de justiça? É percepção, é capacidade de olhar e ver. Peraí, isso é justo? Isso é justo? Eu estive internado e tive acesso a um aparelho na UTI que se chamava respirador de alto fluxo. Havia 3 respiradores no hospital.
eu estava usando um deles. Aquilo, ao mesmo tempo que me aliviou a angústia respiratória, que eu já havia usado dois respiradores que iniciavam bem e depois a minha saturação de oxigênio caía. Eu havia usado o catéter de oxigênio, que libera 5 litros de oxigênio a 100% por minuto, e havia usado a máscara com reservatório, que aí não tem aquele catéter nasal, uma máscara com reservatório de oxigênio e que libera, se não me falha a memória, 10 ou 15 litros de oxigênio a 100% por minuto. E também começou bem, mas depois a saturação começou a cair. Aí quando a minha médica resolveu me mandar para a UTI, usando um outro tipo de catéter chamado catéter de alto fluxo, que é um aparelho que joga até 40 litros de oxigênio a 100% por minuto, inflando o pulmão de oxigênio e dando um alívio muito grande. Eu quero dizer que, ao mesmo tempo que me aliviou, me deixou aflito pela injustiça de outros não terem acesso, porque são poucos aparelhos desses. E os que não têm acesso a esse aparelho são obrigados a receber uma sedação e ficar entubados. Um tubo que entra pela boca e vai até o pulmão para inflar o pulmão de oxigênio. E, evidentemente, a pessoa é obrigada a ficar em estado de sedação para suportar aquilo, né? Confesso que o meu senso de justiça foi atingido. Eu fui beneficiado, mas ao mesmo tempo me senti aflito por isso. Mas agora ficam 3 perguntas. Quem não leu a parábola do filho pródigo e não achou inicialmente os argumentos do filho mais velho justos? Eu estou há tanto tempo contigo, trabalhando dia a dia, de sol a sol, e nunca me deste um cabrito para eu comer com os meus amigos. E vem este teu filho que gastou o seu dinheiro com as prostitutas, e tu mataste para ele o boi cevado, o boi gordo. Quem, num primeiro momento, não ficou tonto com esses argumentos, que são argumentos fortes, Quem não leu a parábola dos trabalhadores da última hora e não considerou justas as queixas dos trabalhadores da primeira hora, numa primeira consideração? Nós estamos aqui desde amanhã e recebemos a mesma coisa desses que chegaram 1 hora atrás. Então são argumentos que às vezes nos deixam tontos. Quem não leu a parábola das 10 virgens e não considerou justo o pedido das imprudentes às prudentes? Uma primeira análise assim: dá-nos do vosso azeite, que o nosso já acabou. E quem não achou que a resposta das prudentes foi impiedosa? Talvez não seja o suficiente para nós e para vós. Ide aos que o vendem e comprai-o para vós. Elas foram, compraram, mas não puderam entrar. Então alguém falou: custava ter dado
Então, a primeira consideração, ela vem do desenvolvimento do nosso senso de justiça. Nosso senso de justiça tem que ser da justiça divina. Então, as beatitudes são solidárias e interdependentes. Elas são elos de uma corrente que, rompendo-se, rompe-se toda a corrente. Se alguém é orgulhoso, ferirá seu senso de justiça. A sua visão distorcida lhe fará lutar por causas que, na verdade, são injustas, porque ele é orgulhoso. Não é o meu direito, não é o direito da minha classe, não é o direito da minha família. Nós herdamos isso tudo. Então, o orgulho ferirá de morte o seu senso de justiça. Daí, se necessária, a primeira beatitude para que se possa cumprir a quarta. Se alguém não chora de arrependimento, não terá trabalhado a terra de seu coração para ser inseminada com a semente boa, ficando terra árida e insensível. Isso fará dele um ser com percepção da justiça férrea, dura, cruel, vingativa, dura lex, sed lex. Essa é a terra não inseminada com a palavra de Deus, com a semente de Deus, que é a palavra de Deus. Ontem eu ouvi, numa entrevista de Marcelo Gleiser com uma professora, que me fugiu agora o nome, uma concepção muito linda de que a mulher dá a luz. Isso foi ela citando um pensamento de Sócrates, porque os discípulos disseram assim: Sócrates, se nós juntarmos todos os políticos de Atenas, injustos, iníquos, os juízes iníquos da parábola de Jesus, amarrarmos todos eles aqui na sua frente, para que eles possam ouvir as suas lições, porque os discípulos estavam maravilhados com as lições de Sócrates. Se nós fizermos isso, eles se tornarão pessoas justas? Depois de ouvir os teus ensinamentos? Sócrates respondeu: a minha mãe era parteira e ela jamais trouxe à luz algum filho de uma mãe que não estava grávida. Então a terra do nosso coração tem que engravidar da palavra de Deus. E a mãe não é ela que dá a luz. Quando fala dar a luz, não é a artigo, é a preposição mais artigo, é o acraseado, é dar à criança a luz. Então dar a luz é entregar o filho à luz, e Jesus é a luz do mundo. Então, se nós não choramos de arrependimento, nosso coração não vai ser inseminado com a palavra de Jesus, e nós não podemos trazer luz a esse mundo, porque Jesus disse também para os discípulos que eles eram também a luz do mundo, porque eles estavam repercutindo, refletindo a luz de Deus. E se alguém não é manso e pacífico, naturalmente, ele, na busca da sua sede e fome de justiça, ele usará meios de desamor para atingir a justiça, ferindo mortalmente o novo patamar alcançado. Esse é o método das revoluções sangrentas. Todas as revoluções substituem os governos por outros governos tiranos, que tem que, para atingir
a justiça que eles almejam, eles têm que oprimir, eles têm que prender, eles têm que matar, eles têm que perseguir, eles têm que julgar. Então o pragmatismo, ele fere de morte a verdadeira busca da justiça, a verdadeira fome e sede de justiça. Então, para ter fome de justiça, é preciso ter anelado os 3 padrões da beatitude: humildade, arrependimento, mansidão. Se o humilde tem a percepção do reino, o humilde tem a percepção do reino. O que é a percepção do reino? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles terão o reino dos céus. Então o humilde, ele consegue ter o senso de justiça, da justiça do reino. Então ele quer a implantação desse reino na terra, o reino de Deus. Ele quer repetir o que Jesus disse no Pai Nosso: assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. É por isso que nós choramos quando nós lemos Nosso Lar, porque nós vemos uma terra possível. É uma sociedade terrena igual a nossa, possível de ser aplicada aqui. São que muitos espiritistas da primeira hora, ingleses, franceses, portugueses, vieram para o Brasil trazendo o espiritismo. Benoît Mir, francês, João Vicente Martins, português, para instalar aqui, lá em Santa Catarina, uma sociedade socialista utópica cristã. Evidentemente não funcionou, como outras sociedades socialistas utópicas não funcionaram, porque ainda não era hora, mas é o nosso futuro. A utopia, o socialismo utópico cristão, implantado sem guerra, sem luta, vai chegar um dia. Uns dizem que não é possível, mas nós temos que acreditar no sermão das Beatitudes, que a verdadeira fome e sede de justiça, ela passa sim pela denúncia das injustiças, mas jamais pegar em armas, jamais lutar cruentamente, porque nós atingiremos uma nova injustiça em outro patamar, em outro nível quântico. E se o manso é herdeiro da terra, ele ama a terra, ele ama o solo, ele ama a natureza, ele entende os valores ecológicos da vida, ele entende a necessidade de uma economia sustentável, ele entende a necessidade de uma economia renovável e de um povo com acesso aos direitos fundamentais: moradia e terra, trabalho, saúde, educação, seguridade social. Se ele é manso, ele entende isso, porque ele é herdeiro da terra, ele é herdeiro. Herdeiro não é uma coisa para o futuro, herdeiro é. Então o manso, ele é herdeiro. É um herdeiro presente. Então é alguém que ama tudo isso. Ele ama o solo, ele pisa o solo com os pés descalços e sente a energia telúrica. Ele sente como Anteu sentia quando pisava o solo. Ele sentia a força da terra. Mas ele não poderá ser pragmático e usar o princípio maquiavélico de que os fins justificam os meios. E isso é tanto verdade que nós vemos um texto de Isaías, capítulo 32, versículo 16, 17 e 18. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre.
E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Olha que beleza a visão de Isaías da terra regenerada. Vamos repetir: e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Almejar a justiça não é um meio de ser reconhecido pela sociedade, mas um meio de ser grato a Deus, harmonizando-se com esse relacionamento com Deus, para ter acesso às beatitudes almejadas. Por isso que os que têm fome e sede de justiça são saciados, porque eles terão a visão. Quem tiver a fome e sede da justiça verdadeira alcançará essa justiça. Aqui não está dito quando, mas alcançará, ele será saciado. Nós temos que crer nessa promessa. É uma promessa, é uma declaração de Jesus. E Paulo, ele diz a Onésforo: o Senhor conceda-lhe encontrar a misericórdia sempre naquele dia. Então, assim, são argumentações que nós temos que reconhecer que são frutos do conhecimento, são frutos do verdadeiro conhecimento, o conhecimento espiritual. Eu quero ainda dizer que dentro de instantes nós faremos um outro estudo das beatitudes, que é bem-aventurados os misericordiosos. Aqui mesmo, nessa mesma posição que eu estou, eu apenas vou trocar a minha camisa para que fique mas claro que em um outro momento vamos fazer nossa oração e agradecer a Deus por estas reflexões. Senhor Deus de amor e bondade, de justiça e perfeição, ensina-nos, Senhor, a amar a justiça tua, não a justiça cega que sobrecarrega o direito penal, mas a justiça amorosa, que é a justiça do Pai do Filho pródigo, a justiça compassiva, que garante os direitos individuais, dando aos pródigos, aos arrependidos, aos que choram de arrependimento, a oportunidade de se regenerar. Fica conosco, Senhor, e recebe-nos em tua paz. Em nome de Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por este momento e convidamos a todos para, dentro de alguns instantes, refletirmos sobre a misericórdia.